E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, na aula de hoje vamos tratar de um assunto diferente. Vamos tratar agora da disponibilidade. A disponibilidade, ela trata sobre a disponibilidade do recurso que você quer acessar. Por exemplo, se você acessa sempre o Facebook, então você tem sempre que acessar o Facebook, independente do horário. Então, o Facebook não pode fechar em um horário. É estranho falar isso, mas é, a gente precisa pensar nisso, porque se você coloca um site online, ele tem que estar sempre online, não só no horário comercial, não só até meia-noite, mas sempre 24 horas ele disponível. Mas para saber como que se funciona, como que esse site pode estar disponível, vamos pensar um pouco como é que funciona a internet. Então, todos os computadores acessam a internet acessando a nuvem, certo? Então, o site que você quer acessar, o seu jogo, é, o seu servidor, sempre dos seus dados sempre está numa nuvem. Mas como que funciona essa nuvem, né, que tem essas trocas de dados? Então, é bem interessante como é que funciona, porque nada mais nada menos que é um monte de servidores, um monte de máquinas que estão interligadas e isso gera a internet, essa nuvem que é chamada. E o interessante é que, geralmente, em grandes empresas, em grandes plataformas, um sistema único não fica unificado em um único servidor. Essa frase ficou estranha, mas é o seguinte: é, um sistema não fica sempre em um servidor apenas. Apesar de a gente falar que, opa, está na nuvem, e a nuvem é um aglomerado de servidores, um site grande, em um sistema é, bem em um site que é bem importante, assim, que é um site que é bem grande, ele não tem, ele não fica apenas em um servidor. Então, por exemplo, se um sistema desse aqui apenas for for destruído, você não vai ter problema com isso, porque ele vai ser mandado para outro servidor. Então, se um, sei lá, desastre natural que às vezes acontece, tem servidores nos Estados Unidos e aquela cidade foi destruída por um tsunami, por um desastre natural, né? Tipo, às vezes foi um furacão que atingiu, destruiu aquele servidor. E agora, se o seu sistema estava apenas naquele servidor, você perdeu mesmo. Não tem o que fazer. Então, para evitar isso, você tem duplicações do mesmo sistema em vários servidores ao redor do mundo. Então, por exemplo, eu quero derrubar o Facebook. Você teria que desligar todos os servidores aonde tem alguma base de dados do Facebook para você conseguir derrubar totalmente o Facebook. O que acontece quando esse sistema de disponibilidade ele é corrompido? Pode ser que a maioria das vezes acontece isso, é uma ação física que ou um servidor lá queimou, ou ele está fora do ar, ou ele está totalmente indisponível, ou a, aqui na nossa cidade aconteceu no ano passado que a fibra ótica que linkava a NET e a Vivo com um dos servidores da ficava ali na Europa, ele se rompeu. E por causa disso, a internet em si não parou. Você tinha rompido um cabo bem importante, mas a internet em si não parou. Você continuava mandando mensagem, etc. Só que alguns recursos pararam. Então, alguns sistemas de banco não conseguiam comunicar com a internet, porque usava exatamente esse sistema de cabos para se comunicar. Algumas, algumas algumas mídias sociais, algumas funções do Facebook, o Facebook inteiro não parou, mas algumas coisas dentro do Facebook parou. Se eu não me engano, acho que não dá para mandar áudio nessa época no WhatsApp também. Então, alguns mecanismos específicos usavam esse caminho para chegar à internet. E como esse cabo fisicamente foi rompido, não tinha essa comunicação. É engraçado pensar, né, que é algo físico
que foi desligado e apesar da internet estar funcionando, algumas coisas dela não funcionam. Uma metodologia interessante para a gente estudar isso é como funciona o algoritmo de compressão de vídeos do YouTube. O que ele faz? Ele pega o vídeo e eles chamam de metodologia de fatia de pão. Então ele pega o vídeo e ele fica fatiado em vários pedaços. Então cada pedaço do vídeo que você está acessando, ele vem de um servidor diferente e ele vem em qualidades diferentes. Então ele mede a sua internet, a sua velocidade. E se a internet for muito baixa, ele vai te mandar uma fatia de pão ali assim, mais fina, né, com a qualidade mais baixa e de um local mais perto de você. Então ele vai tentando vai tentando fazer com que você veja o vídeo que você quer ver, não fique ali um bom tempo esperando, mesmo que ele sacrifique a qualidade. Então, às vezes você repara que a qualidade do seu vídeo cai, às vezes a qualidade do seu vídeo melhora, depende muito ele de como está a sua velocidade de internet e como que ele consegue enviar essas fatias do vídeo, né, como se fossem as fatias do pão para você. E isso é bem nessa metodologia de funcionamento da internet, dos servidores que funcionam em conjunto para formar essa rede. Aí como então que esse sistema pode ser rompido, né, além de um meio físico? Então o que acontece é o seguinte: você tem o seu usuário, ali está de boa no seu computador, e ele vai acessar a internet. Só que ele não consegue acessar o site que ele quer, não consegue acessar o sistema. Por quê? Porque existe um ataque que ocorre nesse servidor. Como funciona esse ataque? É, não é um ataque de hacking, né, de invasão. Ele é um ataque que a gente chama de negação de serviço. Então você vai acessar o site e o site não te retorna nada. Ele dá aquele erro, se não me engano, 502, que é o servidor não foi encontrado, o servidor não está respondendo. Então, o que o hack faz? Ele vai lá e tenta forçar um acesso. O servidor provavelmente conseguiria responder ele normalmente, porque um acesso por vez servidor, um servidor geralmente é uma máquina muito potente, com um processador incrivelmente forte, muita memória RAM, etc. Então é uma máquina muito forte. Um processo desse não consegue romper um site, né? Porque afinal de contas tem vários usuários que estão acessando esse site ao mesmo tempo. Só que o que acontece é que não é só um ataque que acontece. Ele acontece várias e várias e várias vezes. Isso é chamado de DOS, que é que é o serviço de negação de serviço. Não, é o negação de serviço que acontece. Então, o cara, o hacker, ou o cracker, ele vai lá e faz um script que fica mandando mensagens pro servidor, ele fica mandando solicitações, o servidor tem que processar aquela solicitação e tem que responder. E isso às vezes é de milhões por segundo, o que sobrecarrega ele. E para o computador, para o servidor assim se preservar, né? Ele se bloqueia para evitar que isso aconteça. Só que além de um servidor, você tem o DDoS, que o D é de distribuído. Me aproximei. Então você tem essa negação de serviço e essa negação de serviço distribuída. Hoje em dia tem uma questão muito famosa, né, muito disseminada, que vocês já viram que eu até uso, que é os IoTs, que é o Internet of Things, ou Internet das Coisas. Internet das Coisas quer dizer que as coisas têm acesso à internet. Eu tenho uma caixinha de som inteligente, que está tocando esse som de fundo aqui, é o Google Home. Hoje em dia existem várias outras caixinhas de som inteligente, como tem a Alexa da Amazon, você tem a, a Apple tem uma, esqueci o nome dela. E tem outras também, nos Estados Unidos deve ter mais ainda. Mas existem várias caixinhas de som inteligentes, quando elas têm acesso à internet, por isso elas conseguem reproduzir músicas direto da sua conta no, sei lá, Google Play, Spotify, etc.
Elas também conseguem controlar outros dispositivos que estão conectados à internet, desde que você vincule elas. Essas coisas podem ser lâmpadas, então você consegue desligar e ligar lâmpadas só no controle de voz. Você consegue mexer nas câmeras, existem várias câmeras IP que elas se comunicam na internet mandando o vídeo delas para um servidor. Você tem tomadas inteligentes, hoje em dia existem geladeiras inteligentes, existem micro-ondas, fornos, relógios inteligentes. Então, assim, tudo isso consegue se comunicar com a internet e comunicar um com o outro. Você tem sistemas de aquecedor e refrigeração de casa que são inteligentes. E, assim, na verdade é infinito. Eu tenho uma plaquinha aqui em casa de Arduino. É bem um Arduino, né? É mais uma variante do Arduino, que é o ESP8266. Ele dá uma programação de Arduino, né? Dá pra você programar coisas em cima dela e ele tem acesso à internet. Ele tem um módulozinho de Wi-Fi, onde você pode colocar o seu usuário e senha do seu Wi-Fi e pronto, ele tem acesso à internet. O que possibilita você fazer o seu objeto inteligente. Você poderia fazer, sei lá, um carrinho de controle remoto que você controla através de uma página web no seu celular. Você poderia fazer isso. Só que qual que é o problema disso, né? É muito maravilhoso isso, é muito legal você controlar coisas da internet, você fazer isso tudo. Só que tudo isso precisa de protocolos de segurança, porque se deixar tudo aberto, um hacker ou cracker pode invadir esse dispositivo e fazer com que ele funcione como se fosse um zumbi, onde o hacker ou cracker, né, ele vai invadir o seu dispositivo inteligente e vai controlar ele, inserindo scripts nele, né, inserindo informações nele para que eles façam o que ele queira. Então, o que você faz? Você tem um monte de coisa ligada à internet. Se a segurança disso tudo é muito baixa, você consegue invadir, você tem um exército de milhares de coisas inteligentes que você pode usar para o que você quiser. E o que é mais usado são esses DDoS, onde você, às vezes você quer fazer uma represália a um site, ou mesmo você quer extorquir dinheiro de um site, né? Às vezes acontece. Você vai e gera esses DDoS, você gera essas várias solicitações, que na verdade não é muita coisa. O aplicativo, né, esse dispositivo, manda informação para lá, que se fosse uma só seria muito simples, só que são milhares e milhares de informações seguidas. É, o GitHub, não sei se foi ano passado ou retrasado, ele foi atacado por um ataque de DDoS desse e caiu. E, gente, vocês conhecem o GitHub? É um site gigantesco de que funciona para que você hospede os seus códigos e compartilhe, troque informações e etc. Então, o Git é muito grande e ele caiu com isso. É, a proteção contra isso, né, já que isso é tão perigoso, é que é algo mais complicado, porque afinal de contas ele recebe um acesso como se fosse um acesso de usuário. Então, proteger disso é mais complicado. A não ser que você pode fazer tipo um filtro, né, de acessos. Então, eles eles provavelmente não vão ali conseguir ter muitos acessos simultâneos, né? Como no ataque no GitHub deu acho que 1.6 terabytes por segundo. Então imagina, alguém estava enfiando 1.3, 1.6 terabytes de dados em um segundo, e isso várias vezes. Então, realmente não há sistema que caia com isso. O Aquele sistema que faz site mais fácil, o WordPress. O WordPress foi encontrada uma falha de segurança que permitia esse tipo de ataque. Só que não é bem umas falhas de segurança não, porque é aquilo, precisa que você implemente um filtro de acessos para que isso não aconteça. Uma coisa que aconteceu hoje, na data dessa gravação, que é o dia 29 de 6 de 2020, surgiu um meme aí, por causa do auxílio emergencial, onde o auxílio emergencial agora tem uma fila digital. Onde se você quiser acessar ele, você entra na fila e você tem que esperar o tempo para que você consiga acessar o aplicativo. Aí virou meme, né? Porque, putz, cara, uma fila é digital. Você usa o aplicativo para não acessar, para não pegar fila. Agora eu tenho que pegar fila com esse aplicativo.
Mas isso é porque, exatamente por causa desse tipo de invasão. Lembra, não sei se vocês lembram ou se vocês viram, antes dessa falha, antes de implementarem isso, todo mundo estava acessando o aplicativo caía do nada. Por quê? Porque era muita gente acessando e provavelmente tinha alguém de má índole querendo invadir contas alheias ou fazer coisas erradas ali, o que sobrecarregava mesmo o sistema. Com esse tipo de fila é ruim, claro, mas inibe esse tipo de ataque DDoS, inibe esse tipo de invasão, inibe essas coisas. Pessoas, por enquanto era só esse bate-papo sobre DOS, DDoS e até a próxima. Tchau, tchau.